Opa, depois de 12 anos esperando uma continuação de Gato de Botas, esse ano finalmente a gente recebeu uma continuação. Gato de Botas 2, O Último Pedido. Esse filme me surpreendeu positivamente de várias formas, mas vamos por partes. Eu vou começar falando da animação que, na minha opinião, é o grande diferencial desse filme. Na maioria das animações que a gente vê hoje em dia, e para falar a verdade, nos últimos 22 anos da história das animações, a gente tá vendo sempre a mesma coisa ou alguma coisa muito parecida com aquela. Sabe, uma animação 3D com uma qualidade incrível, mas que acaba tornando as coisas muito mundanas, muito iguais, similares, sabe? É difícil de ver algo que realmente quebre um padrão e que tem uma animação e uma personalidade só daquele filme, sabe? Um exemplo de um filme que quebrou o padrão e foi simplesmente perfeito fazendo isso foi Homem-Aranha no Aranhaverso. A gente tem uma animação muito diferenciada, com efeitos e traços iguais aos dos quadrinhos, e um filme que realmente tem a sua personalidade quando se trata de animação, tá ligado? O novo filme do Gato de Botas traz uma experiência parecida. Ele traz uma animação com fluidez, mas que tem alguns efeitos em 2D ou que simulam 2D, que traz uma personalidade para animação que a grande maioria das animações hoje em dia não tem. Essa animação surpreende de várias formas, desde como os personagens correm, como eles se deformam enquanto estão correndo, esse tipo de coisa, até, sei lá, o copinho de leite que o Gato de Botas bebe lá no bar. É tudo lindo. Outro ponto muito forte desse filme é o antagonista. O Lobo é simplesmente um dos melhores vilões das animações que eu já vi. O Gato de Botas vive uma vida despreocupado, trava batalhas brincando, rindo, cantando. Então, quando o Lobo aparece, ele simplesmente quebra tudo isso e faz o nosso protagonista, que era invencível, indomável, virar simplesmente um gatinho assustado, sabe? É um vilão que realmente humilha e deixa o protagonista com um real medo, ao ponto de largar o próprio manto de herói, destemido, e a lenda do Gato de Botas. E a questão psicológica trabalhada nesse filme referente ao gato é muito diferenciada. Ele se vê em uma jornada de literalmente superar o medo da morte ou aumentar a chance de fugir dela novamente. E esse medo que o gato sente da morte e do lobo é muito bem passado pra gente. A gente vê o gato tendo crise de ansiedade, arrepiando o pelo, vários efeitos incríveis, aliás, mas mostrando que o gato realmente tem medo daquilo e é um medo genuíno que ele realmente não consegue controlar. E os personagens secundários desse filme são muito bons. A gente tem a Caixinhos Dourado e os Três Ursos, que é uma referência a uma história de criança, e eles têm o background deles e o aprofundamento na história. Tem um cachorrinho que é simplesmente cativante, fofo. A Kitty do filme passado, que eu achei com uma personalidade um pouco mudada, mas que não afeta tanto na personagem assim. E tem mais um vilão que tá ali só por tá mesmo, ele não tem uma personalidade cativante, ele não tem nada, ele é simplesmente um vilão que tá ali pra ser o vilão da história. E eu acho que o filme peca um pouco nesse ponto. Ao invés dele focar na história do Gato de Botas e no protagonista tentando superar o medo da morte dele, mostrar o quão medroso e o quanto isso afeta a mente do Gato de Botas, não que ele não tenha aprofundado, mas aprofundar mais ainda, não sei. Mas não é algo que realmente afete o filme. Mas eu acho que é algo que pecou um pouco em encher de personagem, encher de background os outros personagens também. Não que isso seja ruim para uma narrativa, mas acho que exageradamente não é tão bom. Mas na minha opinião, Gato de Botas 2, O Último Pedido, é uma ótima pedida, pra falar a verdade. É um ótimo filme. Se eu fosse dar uma nota para Gato de Botas, seria 9,6 ou 9,7, porque é realmente um filme muito bom, tem uma narrativa muito boa, tem uma animação maravilhosa, e que a gente vê que ele realmente foge da mesmice de Hollywood, foge daquela história de aventura clichê e tudo mais. Então, realmente vale a pena assistir Gato de Botas. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui para me ajudar. Eu tô começando agora no YouTube, então ajuda aqui a gente dando um like e se inscrevendo aqui no canal. Valeu, falou e tamo junto!